as estruturas psíquicas. Freud, a partir da história, do campo da psiquiatria, a partir desse campo da psicopatologia, ele vai buscar esses elementos dessa história que começa bem antes dele, para localizar essas três estruturas psíquicas: neurose, psicose e perversão. Lacan vai pegar essa noção de estrutura psíquica também a partir desses três estruturas: a neurose, a psicose e a perversão. O que a gente pode dizer, para começar, isso é um elemento fundamental, é que já para Freud, um pouco, mas muito claramente para Lacan, a estrutura psíquica não é uma doença. É uma coisa óbvia para algumas pessoas, mas é importante de dizer isso. A neurose, a psicose, a perversão, para Lacan, isso não é uma doença. É uma modalidade específica de ser. E a gente vai dedicar esse curso para ver nas três estruturas o que é essa modalidade específica para cada um de ser. Mas isso é importante porque no campo da psiquiatria, se a gente fala de psicose, a gente vai pensar automaticamente doença. E isso é normal. Na psicopatologia, todo o discurso em volta da psicopatologia, a gente vai desenhar também a psicose, por exemplo, a perversão, a neurose, como uma manifestação de uma doença. Para Freud, já ele começa um pouco a quebrar essa noção, e Lacan vai radicalizar esse passo de Freud. Para Lacan, então, mais uma vez, isso é muito importante, a estrutura não é uma doença. De uma forma clássica, a gente pode dizer que a neurose vai se declinar. Se declinar, se diz assim, vai se declinar ou do lado da obsessão, a neurose obsessiva, ou do lado da histeria, a neurose histérica. A psicose vai se declinar do lado da paranoia, do lado da esquizofrenia, ou do lado da melancolia. A melancolia nesse campo não é a depressão. É uma declinação da psicose. E a perversão, rapidamente, a gente pode dizer que a perversão, a estrutura perversa, vai se declinar do lado do sadismo, do masoquismo, do fetichismo. Bom, então, o que eu falei 2 minutos antes, para Lacan, a esquizofrenia, por exemplo, não é uma doença. A histeria não é uma doença. Agora, isso é uma coisa que a gente sabe na nossa própria vida e também clinicamente. Tem sujeitos que podem ser numa posição doente a partir de uma estrutura. Isso acontece. Um sujeito esquizofrênico pode sofrer, pode estar num lugar da doença a partir da estrutura. Mas a estrutura, ela mesma, a priori, não é uma doença. E tem sujeitos psicóticos que estão numa felicidade e num bem-estar bem maior que alguns sujeitos neuróticos. A questão é a seguinte, é que esses termos, esse vocabulário, que vem de um campo específico, que vem do campo da psiquiatria, que depois
viajou no campo da psicanálise. São palavras que a gente vai usar. Você vai comer um peixe frito com uma cerveja aqui, na esquina. Você pode conversar com o garçom sobre a obsessionalidade do patrão dele, a histeria da mulher dele, a paranoia do vizinho e a perversão de um político. Isso Então, essas palavras estão totalmente presentes no campo ordinário do discurso comum, mas a gente vai precisar ter esse rigor de tentar deixar de lado essas representações que a gente pode ter para entender dentro do nosso campo como essa palavra e essas palavras são palavras técnicas. Então, quando eu estou falando que Lacan vai trabalhar a partir dessas três estruturas, estou falando de verdade. Mas também a gente precisa dizer que chega uma hora, Lacan, que trabalhou a partir dessas três estruturas, neurose, psicose e perversão, ele começou a partir do início da obra dele, ele começou a clinicar, já ele estava nessa lógica. A tese dele, a dissertação da tese, não a dissertação, a tese do doutorado para ser psiquiatra, e sobre a questão da psicose paranoica, ele está já nessa lógica 1932. Ele já está nessa lógica neurose, psicose e perversão. Três estruturas. E isso, ele vai desenvolver essas questões durante décadas. Mas chega uma hora, quando ele vai começar a descobrir a teoria dos nós, ele vai deixar isso de lado. Pouco a pouco, ele vai parar de falar de estruturas psíquicas. Para dizer as coisas muito rapidamente, a gente poderia dizer isso, e a gente vai ver durante esse curso, mais concretamente, o que isso significa. Mas a gente pode dizer que tem toda uma teoria e uma clínica de Lacan dos primeiros anos, das primeiras décadas, até início dos anos 70, que é uma clínica e uma teoria oedipiana. Uma clínica e uma teoria a partir desse ponto que a gente vai explicar, do nome do pai. Um termo um pouco difícil, complexo, provavelmente novo para algumas pessoas. Tranquilo, a gente pode relaxar os ombros, respirar, a gente vai falar de tudo isso. Durante essas décadas, tem essa clínica, essa teoria oedipiana, ou a partir dessa noção do nome do pai. Porque o que vai fazer a distinção entre neurose, psicose e perversão é isso. É como o sujeito vai se inscrever nessa pequena história oedipiana, ou seja, como o sujeito vai se inscrever em função, numa correspondência com essa questão do nome do pai, que vai ser ou não. Um pouco difícil, provavelmente, tranquilo, a gente vai entender tudo isso. Mas chega uma hora, quando Lacan vai, então, mais uma vez, vai descobrir a teoria dos nós, ele tem já o equipamento teórico e clínico suficiente para deixar de lado tudo isso. Então, a gente pode dizer que, nesse momento, início dos anos 70, essa clínica, essa teoria oedipiana, orientada a partir do nome do pai, vai se afastar para dar o lugar para uma teoria e uma clínica do no.
são duas modalidades teóricas e clínicas que não vão se anular. A teoria dos nós não vai invalidar todas essas décadas de trabalho de Lacan. Mas a gente vai entrar nessas questões, não? A gente não pode superpor essas duas clínicas. Quando Lacan entra na clínica dos nós, ele vai deixar de uma maneira clara e definitiva essa dimensão oedipiana a partir do nome do pai. Ele vai num outro lugar, que não pode se superpor, as duas dimensões não podem se superpor. Está claro o meu português? Hein?